Bom, então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar o projeto usando uma forma diferente do que a gente já fez das outras vezes. Só lembrando, pessoal, que da outra vez que vocês criaram o projeto, vocês iam lá no site do Initializer, lá do Spring Boot, criavam por lá. Tá? Mas dá para criar o projeto usando o próprio IDE que vocês estão usando aí. Tanto seja Eclipse, seja VS Code. Se você já instalou o plugin aqui do Spring Boot, já vai ter a opção, ou do Java, né? Já vai ter as opções para você poder criar o projeto aqui. Então, basta você vir aqui em ver aqui, olha, paleta de comandos, ou dar um Ctrl Shift P, tá? Ele vai abrir aqui a paleta de comandos. E aí, para criar o projeto usando diretamente no Spring Boot aqui, a gente vai seguir os mesmos processos para criar um projeto Java. Então, ó, Java Create Java Project. Vou dar Enter aqui, ele já me dá as opções que ele fornece. Eu posso criar um projeto usando aqui já diretamente o initializer do Spring Boot, tá? Então, isso aqui é a mesma coisa do site que a gente usou lá, do inicializador do projeto Spring. Vou dar selecionar ele pergunta pra gente qual que a gente vai usar, o Maven ou o Gradle, que é o gerenciador de pacotes. Nós vamos escolher aqui o Maven mesmo, que eu tenho instalado, a versão, é só ir dando Enter, né, na escolha que você está dando ali, ó. Vou dar Enter de novo. A linguagem que nós vamos programar aqui, eu vou usar Java, e aí o nome do grupo, né, grupo ID. Eu vou colocar, como de costume, né, br.fep, tá? Pode ser qualquer endereço do grupo de vocês aí. E o nome da aplicação, como a gente está criando uma aplicação de exemplo aqui, né, eu vou chamar de REST API, tá? REST API. E vou dar Enter. Aí ele já pergunta para mim aqui qual que eu quero exportar o pacote, né, jar ou war, eu vou colocar jar mesmo. A versão do Java que eu vou usar, como eu estou com o Java 17 aqui, eu vou selecionar Java 17. Tá? E por fim, ele pergunta para a gente quais dependências que a gente quer já adicionar no nosso projeto, no .xml, que é aquele arquivinho que mostra as dependências. Exatamente a mesma coisa que a gente faria lá no site. Lembra que a gente tem a opção também de selecionar as dependências? E nesse caso, a gente já vai usar aqui, vou selecionar o Spring Boot DevTools também, deixa ele selecionado aí. Vou usar o JPA, ó, Spring Data JPA. E como eu vou usar o MySQL, eu preciso utilizar aqui o conector driver do MySQL para a gente poder integrar com o banco. Tá? Então eu vou usar aqui o driver do MySQL também. Deixa eu ver se está esquecendo de alguma coisa. Aí também, deixa eu ver se tem aqui REST Repositories. Né? Como a gente vai usar a aplicação REST, eu vou também colocar essa dependência no projeto para a gente poder usar. Tá? Então, selecionei todas, está mostrando ali que eu já selecionei 4 dependências. É só dar Enter. Ele já vai mostrar para a gente aqui qual local a gente quer salvar o projeto. Eu vou vir aqui naquela pastinha minha mesmo, ó, projetos, aulas, mobile. Já tem um projeto que eu vou excluir ele, que eu já tinha criado. Eu vou gerar nessa pasta. Pronto, ele gerou o projeto do mesmo jeito que a gente faria lá no site, criou, baixou o arquivinho e eu já vou dar um open aqui para ele abrir aqui. Deixa eu só verificar se ele está pegando certinho aqui na gravação. Tá, tudo certo. Qual que é a extensão para instalar Extensão para instalar o quê? do Java, do Create, Java Create? Ah, você vai vir aqui, ó, ver e paleta de comandos. Aí só dá selecionar essa opção aqui. A extensão que vai precisar para você usar, deixa eu mostrar qual que eu estou usando aqui, ó. Eu estou com, se eu procurar Java, eu tenho um pacote, né, Java Pack aqui, ó, Station Pack for Java. Essa extensão aqui que eu utilizo para poder criar os projetos em Java. Tá? E também eu tenho aqui o Spring, deixa eu filtrar aqui também, ó, Spring Initializer. É as ferramentas do Spring. Também tem um Spring Pack aqui, ó, que ele instala essas ferramentas. E eu tenho o Spring Boot Dashboard também, não vou usar aqui hoje, tá? Mas eu tenho também. Então é o Spring Initializer Java Support aqui que eu estou utilizando. Então vamos voltar aqui para a área de projetos. Então ele já criou para a gente aqui a estrutura do projeto. Se eu abrir aqui o
XML, eu já vou ver aqui todas as informações que eu defini na hora de criar. Tá? Eu já tenho a versão do Java que eu escolhi, o meu grupo ID, o artefato ID, o nome da aplicação, REST API, a versão do Java, e tenho aqui as minhas dependências que eu já adicionei. Tá? Então é importante que vocês adicionem as dependências aqui, porque senão a gente não vai conseguir usar, por exemplo, o MySQL para poder conectar com o banco. Tá? E um detalhe, como eu estou usando o MySQL, eu já instalei anteriormente aqui o MySQL no meu computador, tá? Eu tenho instalado. Inclusive depois eu vou abrir aqui o Workbench, a IDE, a interface gráfica, para eu poder mexer no meu banco de dados. Todo mundo já usou o Workbench aí? Beleza, então já estão acostumados. Então eu vou deixar até aberto aqui o meu Workbench, ó, já com o meu banco que já está ali. Eu já até criei um banco, tá? Deixa ele, depois eu mostro. Mas vocês podem utilizar aí o MySQL de qualquer forma que vocês estão acostumados. Se você usou o Champ, pode usar o Champ. Se está usando o terminal, pode usar o terminal, tá? Não importa. Inclusive, nesse exemplo que eu vou mostrar, eu não vou mexer com o código do banco de dados SQL, em SQL. Né? A gente vai criar o banco apenas e todo o restante eu vou fazer via código aqui, que o próprio Spring Boot vai fazer para a gente, automaticamente, usando o framework. Então, para a gente criar o projeto, vamos fazer um exemplo aqui. Criação de tabela, né? Criação de tabela. Deixa eu fazer um teste também aqui, ó. Deixa eu ver se funciona isso, né? Para não ficar mudando toda hora. Eu vou duplicar aqui a minha tela. Eu vou estender minha tela, né? Para modificar a visualização aqui. Eu vou colocar para exibir para vocês aqui o VS Code. Só ajustar agora aqui. Aí. Beleza. Ficou bom? Tá bom. E aí, a gente vai pegar lá na... Ué, cadê o meu... Ah, tá aqui. A gente vai na pastinha do projeto e Java, e é aqui que nossa aplicação começa, né? Então, da mesma forma que a gente já tinha visto anteriormente. Tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é criar mais algumas pastinhas para organizar nosso projeto. Vou criar uma pasta model para colocar as classes de modelo. Vou vir aqui dar um novo, chamar de controller, tá? Estou colocando em inglês, tá? Controlador. Vou colocar mais uma pasta aqui para ser o nosso banco de dados, né? Ou vou chamar também de repositório, tá? Pode ser, vai representar a nossa conexão com o banco. E aqui, na classe de modelo, a gente pode representar uma classe, vou criar aqui uma classe Java, para representar usuário. Usuário.java. Ou contato, né? Vai ser diferente dos outros exemplos. Contato. Eu vou criar uma entidade contato e ela vai ter algumas informações, alguns atributos, né? O que um contato tem? Normalmente, né? Nome, o ID, né? Peraí, deixa eu dar um zoom aqui, fica melhor. Vou colocar aqui, ó, nome, tem o ID primeiro, né? Nome. O ID pode ser um long, o nome pode ser uma string. O que mais? Vou salvar o telefone. Vamos supor que é uma agenda de telefone aqui que a gente vai colocar contato. Também o e-mail, né? E-mail, telefone. Beleza, gero o getSet para todos os métodos aqui, então já tem a opção para gerar getSet aqui no VS Code, já gerei. E também eu posso criar um construtor, fazer outros métodos para utilizar aqui. Deixa eu ver se tem a opção já de gerar também. Gerar construtor. Eu não lembro, eu esqueci o comando. Alt, insert. Deixa sem construtor mesmo. Então criamos aqui já a classe que a gente vai salvar no banco. Fala pessoal.
Só, e aí, para a gente poder utilizar deixa eu colocar aqui, ó, para a gente poder manipular essa classe aqui e representar ela para ser utilizada na hora de criar nossa tabela do banco, então a gente vai pegar essa classe aqui e criar uma tabela no banco a partir dela, tá? Mas para o Spring Boot entender que essa classe vai ser uma entidade do banco, a gente precisa colocar algumas informações aqui, algumas anotações Java aqui, tá? Então uma delas é colocar o entity aqui em cima, tá? Repare que é ele pega aqui desse pacote, tá? O entity. Então ele representa agora, nesse momento, ele está dizendo que essa classe é uma entidade, o framework Spring Boot vai reconhecer como uma entidade, tá? E aqui nos atributos, a gente também precisa definir algumas coisas, caso a gente queira, por exemplo, que o ID seja a chave primária do banco, tá? Então a gente coloca uma informação, uma anotação também aqui acima do atributo, para informar para o Spring Boot entender que essa que vai ser a chave primária do banco, tá? E aí, intuitivamente, né, é só colocar aqui o ID, tá? Repare que toda vez que eu escrevo aqui, eu importo, tá? Preciso dar um Ctrl espaço aqui para ele importar aquela anotação que eu estou utilizando, tá? Senão ele não vai reconhecer, tá? Repara que se eu tirar isso daqui, olha, vai ficar dando um erro aqui. Então, por isso que eu dei Ctrl espaço, ó, já apareceu, Enter, ele importou para a gente ali, tá? A partir desse momento, quando eu for utilizar, o Spring Boot vai saber que aquele ID é a chave primária do banco, tá? Outra coisa que a gente pode definir para essa classe, né, quando a gente for inserir um contato, por exemplo, a gente pode falar para o Spring Boot gerar automaticamente o valor do ID, sem que a gente precise informar, tá? E aí, exatamente, é um outro incremento que ele vai definindo ali, tá? Mas no Spring Boot a gente tem uma anotação chamada generate value, tá? E aí é uma anotação que tem vários tipos de, várias formas da gente poder informar ele para ele fazer isso para a gente, tá? Tem várias estratégias e aí a gente tem que definir qual estratégia que a gente quer utilizar. Para fazer isso eu coloco aqui, uso generate type, ponto, e aí eu escolho qual estratégia que eu quero. Se eu quero auto incremente, né? Se eu quero usando uma sequência, eu quero usar a identidade, tem algumas formas diferentes de fazer. Eu vou usar o ident aqui, tá? Para ele gerar para a gente ali um valor dessa forma. E eu tenho outras anotações, por exemplo, se eu quiser que o nome seja obrigatório, né? Lá no banco de dados a gente tem uma forma de definir que um valor ele pode ser não nulo, né? Not null, né? E aqui a gente também consegue informar algumas características daquela coluna que vai ser gerada no banco. Então eu informo aqui que eu quero que essa coluna, nome, seja não no label, né? E aí eu coloco aqui que ela tem que ser falsa. Ela pode ser nulável, né, no português aqui, falso, não pode. Então ela obrigatoriamente vai ter que ser not null lá no banco. Então quando o interpretador aqui vai transformar isso aqui numa tabela do banco, ele já cria not null lá para a gente. Eu posso fazer a mesma coisa para o telefone, né? Faz sentido ter o telefone ser not null aqui, tá? E também o e-mail talvez, né, poderia colocar aqui, ó, not null e-mail. Eu vou criar mais um atributo aqui, né, para ficar diferente, ó. Vamos imaginar que esse contato, normalmente quando você vai salvar um contato no celular, você coloca a foto da pessoa também, tem essa possibilidade, né? Eu vou colocar aqui um campo para representar o URL avatar da pessoa, para representar a imagem, né? Tá? Esse URL avatar vai ser, vamos imaginar que a gente está salvando essa imagem num banco de dados, a gente vai pegar o URL onde ela está armazenada para poder carregar ela depois na nossa aplicação. E eu vou gerar o getSet dela também aqui, olha, para ficar completo. Tá aí. Então já temos aqui, basta fazer isso, né? É claro que tem
outras possibilidades que a gente pode configurar aqui, mas basicamente é isso que a gente faz para criar uma entidade e pro Spring Boot entender como que ele deve criar a classe lá no banco de dados. Tá? Então vamos pegar agora e fazer um controlador para poder gerenciar, fazer as operações de CRUD no nosso banco. Então eu vou vir aqui no controller, né? A gente já fez alguns exemplos usando um banco de dados simulado ali, numa lista, né? Agora a gente vai fazer realmente armazenando no banco. Mas funciona da mesma forma. Eu vou chamar aqui, ó, de contato controller.java. Tá? Então esse controlador de contato aí, né? Esse contato controller, ele vai ter os métodos que... Opa, apaguei aqui. Vai ter os métodos para a gente poder pesquisar um dado do banco, remover um dado do banco, inserir e deletar, né? Deletar, consultar, fazer as 4 operações básicas aí do CRUD. E depois eu vou implementar esse método, mas antes de implementar, eu já vou vir aqui, ó, no repositório para a gente já poder fazer a nossa conexão com o banco usando já o JPA, ou melhor, criar uma classe que vai ser a nossa conexão com o banco, com essa tabela do banco. Então eu vou vir aqui, ó, já criar um novo arquivo, eu vou chamar de contato repositório, ou repositor, estou colocando tudo em inglês, né? Estou misturando na verdade aqui. Vou chamar contato repositório.java, tá? E aí para a gente deixar essa classe aí como realmente um repositório, utilizando aí o Spring Boot, nós vamos utilizar o JPA repositório, ou hash repositório também, tá? Tem essas duas possibilidades. Mas eu vou já usar aqui o JPA repository. Agora que eu vi o detalhe, pessoal, eu esqueci de uma coisa, tá certo? É JPA repositório mesmo. Só que tem um detalhe, né? Isso aqui, pra gente criar isso aqui, a gente não cria uma classe, a gente cria uma interface. Faltou esse detalhe. Verdade. Então é o interface aqui, ó. É só mudar para interface. Tá? Agora sim, quando a gente der o extend, ele vai permitir a gente estender do JPA. Porque esse JPA repositor aqui, ele é uma interface. Tá? Então eu coloco aqui, já importou ali para mim, olha, tá aqui. Vou minimizar. E aqui eu preciso de duas coisas. Ó, eu preciso colocar qual que é o nome da tabela que eu tô, da entidade que eu estou colocando aqui. Então é contato. Ó, vou usar contato. E o segundo aqui depois da vírgula é a chave primária da classe, que no caso eu vou usar o ID dele, que é o tipo que eu vou usar, que é o long. Pronto. Feito isso, tá pronto. Por quê? Porque essa interface aqui, ela já nos fornece os 4 métodos que a gente vai usar aqui. Claro que a gente pode colocar mais se a gente quiser, tá? Mas olha aqui. Aqui, ó, se eu der um find all, por exemplo, ó, já aparece ali, ó, os métodos. Ó. Eu posso dar um find all, posso dar um by ID. Find by, você pode passar um parâmetro qualquer, né, no caso. Find by, poderia passar, que não está aparecendo, mas eu poderia já usar para aqueles métodos lá do contato, né? Eu poderia fazer também usar o save, ó. Save é um método que é usado para salvar no banco uma entidade. E a gente vai usar todos esses métodos aqui que já está implementado, não preciso fazer mais nada aqui. Então eu só criei uma interface específica aqui, porque se eu usasse JPA repositório aqui direto, eu teria que informar qual que é a entidade. Então é exatamente isso que eu fiz aqui, ó. Por isso eu criei uma específica para o contato. Então quando eu quiser criar uma conexão para salvar um contato, eu vou usar essa interface que eu criei aqui, que já estendeu, passando aqui o contato nesse parâmetro aqui do tipo genérico dele. Tá? Então, feito isso, beleza, está pronto o nosso repositório para poder manipular o banco. E lá no controller, que agora a gente vai poder fazer as operações lá do CRUD. Tá? A gente vai criar funções que deverão ser chamadas quando a gente fizer uma requisição. Então, quando o seu front-end quiser fazer, por exemplo, um get, para puxar todos os dados, a gente vai criar um método aqui que vai fazer isso para a gente, tá? Usando aqueles métodos lá, o get mapping, post mapping, por aí vai. Tá? Então, vamos criar um método aqui, olha, public, para poder retornar todos os contatos. Tá? Então, eu vou retornar para a gente aqui, ó, uma lista
de contatos, por exemplo. Lista contato, e eu vou chamar ele de listar todos. Ou simplesmente listar, né? Que já lista todos. E o que esse método vai ter que fazer? Pegar. E aí por isso que eu vou ter que ter agora criar aqui, olha, uma variável do tipo repositório que eu criei lá. Eu vou vir aqui, ó, contato repositório. Eu vou chamar de contato repositório mesmo, ou só de repositório, tá? Porque como é o controlador do contato, esse repositório vai estar ligado com o contato, tá? Então não precisa nem especificar o nome aqui. Então, a partir desse repositório, eu já vou ter a conexão com o meu banco. Então eu simplesmente dou aqui, olha, o comando repositório.findAll. Lembra do método que já está implementado? Está aqui. E quando eu faço isso, eu já posso dar um return direto, que ele vai me retornar uma lista, né, de contato. Aqui eu esqueci de importar. Tá? Importei aqui em cima, agora parou de dar o link. Tá? E aí, para a gente caracterizar esse método aqui como o método get, né, aquisição get, a gente já faz o que a gente já aprendeu anteriormente, né, utiliza o get map. Tá? Então a gente informou que para o Spring Boot, né, que esse método aqui será utilizado para fazer a requisição get desse controlador. E outro detalhe importante aqui. A classe, né, do Spring Boot não consegue adivinhar que essa classe vai ser o controlador. A gente precisa informar também ele que essa classe vai ser um hash controller. Então, basta colocar a anotação aqui em cima. Tá? E se eu quiser que a minha aplicação aqui tenha uma rota específica, eu posso usar aqui o request map informando qual que é a rota. Tá? Por exemplo, eu poderia falar que eu quero que essa rota chame contatos. Tá? Então, na hora de rodar a aplicação, vou colocar localhost, a porta, no caso que eu vou rodar local aqui, tá? Então, é o domínio barra a rota que eu coloquei aqui. Tá? E aí, como eu estou usando o map, eu poderia colocar uma rota até no map aqui especificamente também. Tá? Mas eu vou deixar vazio. Tá? E já vamos testar isso para ver se está funcionando realmente. Tá? Só que, para a gente testar isso aqui, eu preciso fazer a conexão com o banco. Tá? Então, para a gente conectar com o banco, eu preciso vir aqui no Resource, e nesse arquivinho aqui, olha, que tem a propriedades da aplicação, nós precisamos colocar algumas informações que o Spring Boot vai utilizar para poder conectar com o seu banco. Tá? E quais informações são essas? Né? Então, eu já tenho até se você olhar lá no próprio site lá do Spring Boot, você vai encontrar esse trecho de código aqui, olha. Esse código aqui, tá? O que você vai ter que mudar? O que você vai ter que informar para o Spring Boot? Qual que é a forma que o JPA vai utilizar aí para poder manipular seu banco? Você pode determinar como a gente vai atualizar o banco aqui, simplesmente a gente deixa o update. Aqui essa URL é a string de conexão com o banco, tá? Para toda aplicação você tem que utilizar a string de conexão. No caso, como a gente está usando o MySQL, ele tem uma string de conexão própria também ali, usando o driver do JDBC. Tá? E aí a gente coloca aqui, olha, exatamente dessa forma. A gente só vai alterar aqui, olha, isso aqui representa o seu domínio, onde está rodando a aplicação. No caso, como eu vou estar rodando local aqui no localhost, o banco de dados, quando eu rodar ele vai estar rodando no localhost na porta 3306. Se você instalar o MySQL, provavelmente você vai configurar na porta 3606 também. Aí é só colocar localhost 3606 e o nome do banco que você vai criar lá no MySQL. E eu chamei aqui de exemplo DB, exemplo REC. Pode ser o nome que você quiser e você tem que criar lá no banco também. Tá? E aqui, como eu estou testando, eu deixei root mesmo aqui, senha e password. Tá? E aqui é o driver que a gente vai estar utilizando. Tá? Como a gente já está usando a dependência dele, ele vai reconhecer corretamente. Tá? Aí eu vou vir aqui no Workbench, tá aparecendo aí. Tá? Repare que no Workbench eu já criei o banco. A única coisa que você precisa fazer é criar o seu banco, deixar ele com o nome que você colocou lá para ele poder ter acesso. Tá? E aí, o banco
eu já tinha criado antes, então ele já tem até a tabela criada aqui, tá? Mas se eu apagar essa tabela, ele vai criar automaticamente de acordo com o que está lá. Então eu vou fazer isso, eu vou até apagar aqui para não dar problema. Vou dar um drop table nele aqui. Drop não, pronto. Então, ó, o meu banco está aqui sem tabela nenhuma, tá? Não tem, se eu der procurar a tabela, não vai achar. Controller. Ah, tem um detalhe que faltou, é um detalhe importante que eu até esqueci de falar para vocês. Um detalhe importante, estou olhando aqui. Cadê o nosso projeto? Faltou fazer um detalhezinho aqui, olha, que é a injeção de dependência. Né? Então, o que é a injeção de dependência? É a gente informar para o Spring Boot aqui que a gente vai criar a tabela a partir desse repositório aqui, utilizando essa notação, auto-wired. Tá? Quando a gente faz isso, a gente faz a injeção de dependência aqui. E a gente permite criar essa tabela a partir dessa estrutura. Tá? Deixa eu rodar de novo, ver se realmente faltou isso. Então tá aqui. Retornou a lista vazia. Então, porque não tem nenhum dado do banco. Tá? E se eu for olhar no banco de dados, ele vai mostrar que ele criou a tabela. Deixa eu ver se eu der um refresh aqui. Ó. Eu tô olhando aqui no... Ele criou realmente a tabela, tá? Então tá certinho. Então ele já conectou com o banco de dados. E o que a gente tem que fazer agora é os outros métodos, né? Então a gente fez o get, como não tem nada, a gente já vai fazer o teste aqui, vamos criar um método para cadastrar um novo usuário, tá? Ou método de salvar um dado no banco. Então vou colocar para ele retornar void mesmo. Vou chamar de salvar ou adicionar, né? Vou colocar adicionar. Pode ser qualquer nome, tá? E o que ele precisa receber aqui? Objeto contato. Tá? E aí para utilizar ele como um post para cadastrar, né, eu tenho que usar o post. Tem que indicar que ele é uma requisição post. Então, quando eu fizer uma requisição post, esse controlador aqui vai executar esse método. Tá? Claro que quando eu colocar essa rota aqui. E para a gente poder colocar um dado, uma coisa que eu não falei, quando a gente retorna isso aqui, é a mesma coisa que eu já tinha falado em outra aula. Quando a gente retorna isso aqui, ele já retorna o dado em JSON para a gente, automaticamente. Tá? E da mesma forma, quando eu utilizo aqui um parâmetro que eu quero também representar já, que eu queira mandar um dado em JSON, eu posso utilizar, já fez também isso, né? O request body. Então, quando eu uso o request body, na requisição, eu vou colocar no corpo da requisição um arquivo JSON que vai representar esse objeto contato aqui. Tá? Eu consigo pegar ele, e aí eu simplesmente pego o meu repositório, ponto, save, contato. Opa. Opa, que doideira aconteceu aí. Save, contato. Professor, tem retorno, porque ele é um void, não retorna nada. Se eu quisesse retornar, eu poderia retornar também. Sim, claro. Eu poderia vir aqui... Botar um string e retornar... se eu quisesse pegar aqui, ó, return... Eu vou retornar o que ele retorna aqui, ó. Então, vou ter até a opção aqui, ó, de change para contato. Aí, ó. Então, ele cadastra o contato, ele retorna o próprio contato que ele cadastrou para a gente ver se deu certo, né? Então, aqui está o post, a gente vai fazer um teste da requisição aqui para armazenar um contato. Então, eu mudei aqui a rota para contato. Tá dando para enxergar aí, pessoal? Aqui já tem algumas coisas que eu já tinha definido, né? Mas eu vou tirar o ID, porque a gente não precisa do ID. Nome, e-mail, telefone, esse tipo também não... Telefone, né? Então vou colocar um telefone que é uma string aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 na frente. João, e o que mais está faltando? E-mail, telefone e a URL da avatar. Né? Até vou colocar aqui o URL avatar. Eu coloco, para pegar a URL, pessoal, normalmente quando a gente salva as imagens no banco, a gente utiliza uma imagem, um banco de dados que retorna para a gente uma URL da imagem. Eu vou pegar aqui, vamos pegar uma, olha, apareceu o filme Avatar.
Vou pegar essa imagem aqui, olha, do site, eu vou abrir o endereço dela. Tá? Vou pegar essa URL aqui. Tá? Então, se eu tivesse um banco de dados, eu pegaria o RI daquela imagem, né, toda a rota, e colocaria ali para eu poder renderizar ela depois na aplicação. Aí eu vou colocar aqui, ó. Nossa, mas eu acho que eu peguei o endereço errado, cara. Então, deixa eu ver se eu abrir certinho a imagem aqui. Copiar endereço da imagem. Eu acho que é isso mesmo. Vou colocar aqui a URL da imagem. E pronto. Vou colocar mais uma vírgula aqui. Então ele pegou, e o detalhe, tem que ser os mesmos nomes, essas chaves aqui tem que ser exatamente o nome do atributo que você definiu lá. Por isso que é importante você conhecer sua API quando você vai integrar o seu front-end, tá? Porque normalmente as APIs fornecem documentação para você poder utilizar. Quando é você mesmo que desenvolve é fácil, porque você sabe, né? Então eu dei um send, retornou aqui, deu um 404, not found. Deixa eu ver se eu fiz alguma coisa diferente aqui, ó. Nome, e-mail. Tá certo, é contatos. É contatos, não? É contatos, né? Verdade. Send, agora sim, 200 ok. E ele, se a gente for ver o bar aqui deu retorno, ó, ele retornou pra gente o próprio contato que a gente informou ali pra ele. Então, beleza. E se eu for olhar lá no banco, deixa eu ver se tá, vai estar salvo lá. Exato. Ó, vou vir aqui no meu banco, ó, vou dar um select from contato ali e dar um pesquisar. Eu tenho que dar um use. Vou colocar aqui o DB, exemplo, REST API. Agora sim eu dou o select contato. Tá aqui, ó. Então o João tá aqui dentro, cadastrado. Então fazer a pesquisa, ó, fazer o get, retornou o João pra gente ali, com o dado que a gente cadastrou. O JSON. Então tá funcionando já o cadastro, beleza? E a gente pode fazer os outros métodos também, ó. Então eu vou voltar aqui. Voltando, ó. Então tá aqui, vamos criar o put e o delete. Só uma pergunta, como que eu faço para casar essa parte do back com o front no caso? Eu já tenho o front separado, eu vou dar o npm start e vai estar rodando a aplicação do React. Eu vou abrir outro VS Code e vou dar Você abre, você cria um workspace, você roda as duas aplicações no mesmo projeto. Ou dá para colocar num só? Porque, por exemplo, quando eu fui entregar... Você pode deixar dois projetos diferentes. São dois projetos diferentes. Entrega dois vídeos. Que aí você pode rodar, por exemplo, rodar o React, ele vai estar rodando na porta 3000 do meu computador aqui. Se eu rodar o Spring Boot, ele vai estar rodando na porta 8080. Então vai estar rodando, eu posso rodar as duas aplicações e simulando como se fossem dois servidores diferentes também. Inclusive, geralmente a distribuição dentro do Git é assim, front-end e back-end. Você tem os dois projetos, né, que são distintos, mas eles rodam em conjunto. Você pode pegar, criar duas pastinhas lá no Git, o back e o front, e colocar o projeto todo do back dentro da pastinha do back, o projeto todo do front na pastinha do front. Vou deixar aqui, ó, public. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, pessoal. Vou até dar Ctrl C no método, ó, porque a gente vai fazer o put, que é atualizar, né? Vou só mudar aqui para alterar. Opa. Vou usar o put mapping. Vai precisar também do contato, só que em vez de dar um save simplesmente assim, né, eu posso até verificar se o contato existe. Então eu pego e verifico aqui, ó, contato.getID é maior que 0. Se sim, ele retorna o contato que foi salvo ali. Se não, ele não retorna nada, retorna nulo aqui. Certo? Então, beleza. E se eu quiser deletar, public
void, deletar. Quero deletar um contato. Eu passo também posso passar, agora para deletar eu posso deletar de várias formas, né? Geralmente deleta pelo ID, né? Eu posso deletar pelo... Vou mostrar para você aqui, ó. Repository. Repository.delete. E repara aqui, ó, tem delete by ID e eu posso deletar passando o próprio contato aqui. Então ele tem as duas opções. Eu vou usar contato, ó, passando aqui, que eu vou usar a mesma estrutura daqui, tá? Mas vocês podem definir a melhor forma que vocês... Eu vou até copiar o código do... aqui, ó, porque vai ser a mesma coisa. Então, se o contato existir, ele vai lá e dá um delete nesse contato. Se não, posso até retornar uma mensagem aqui, por exemplo, uma string, né? Vou fazer uma string aqui, ó. Se o contato for removido, né, dentro do if aqui, eu retorno aqui, dou um return removido com sucesso. Só para teste, né? Normalmente também, pessoal, a gente pode usar os próprios métodos do HTTP para retornar as mensagens, né? Usa um try-catch para poder verificar. Vou retornar aqui, usuário não encontrado. Inclusive eu descobri isso recentemente. Se você não tratar o erro, ele pode causar lentidão do sistema, porque ele fica tentando bater no erro e ele nunca encontra esse catch, né? Então ele fica uma requisição ali meio que em um loop infinito. E aí não recebe nunca, né? Exato, ele não recebe nunca o valor.